O cérebro ama o erro. O erro é uma forma de você acertar. Você errou uma questão, aquele conteúdo que você errou, você nunca esquece. É bom errar. Errar é a melhor coisa que você pode fazer. Como é que é a tua rotina de estudo? Hoje, eu tô numa fase... Eu não tenho o que estudar. Eu estudo porque eu quero. Então, assim, quando a gente tá na faculdade, você é obrigado, porque tem prova, porque tem isso, porque tem aquilo. Hoje, eu vivo uma realidade que é uma realidade que demora de você chegar lá, porque você tem que estar num grau ali na sua carreira pra você poder chegar nessa fase que você estuda, porque você quer ser melhor. Então hoje o meu estudo, pra mim, é como se fosse um hobby. Eu gosto do que eu faço. E eu quero estar melhor no que eu faço. Então assim, eu tenho uma rotina semanal, assim, eu não tenho um dia específico pra estudar, não tenho nada disso. Assim, eu estudo tal dia. Não tenho, hoje eu não tenho mais nada disso. Eu estudo quando eu tô livre. Tô livre, vou estudar. Então eu achei uma forma que isso foi uma coisa que foi um game changer. Quando você dá aula, você aprende muito mais, que é um método de estudo ativo. E aí eu comecei a dar aula para estudar. E aí uma dica que eu dou: quando você não tem ali tempo, saco e etc e tal, uma das melhores coisas que você tem para você fazer é ensinar alguém. O nome disso é técnica de Feynman. Na verdade, a técnica é o seguinte, que Feynman é um grande psicólogo que ele fala muito sobre ciência do aprendizado. E a técnica é o seguinte: ensine um conteúdo para uma criança de 5 anos de modo que ela entenda. Aí eu sei que você aprendeu. Porque quando você é capaz de desconstruir uma coisa muito técnica, muito difícil, para uma criança de 5 anos entender, é porque você aprendeu. E o processo de você ensinar, você tem que construir tantas associações cerebrais de memória, vínculo afetivo, etc., que são várias técnicas que a gente usa para aprendizado, que isso ajuda muito você a compor. Então, assim, se você está aqui no podcast, você estudou alguma coisa, né? Quando você vai e traz esse conteúdo 1, 2, 3 vezes, 4, 5, 6 vezes, você se torna cada vez... Aquilo vai se tornando normal e virando frase sua. Você já deve ter visto aqui no podcast algumas pessoas que vêm, que falam as coisas e falam, nossa... Como é que ele consegue guardar tanta coisa? Pensa nisso e associa isso? Na verdade, não. Ele já falou, já deu tantas aulas, já fez tantas palestras. Por isso que o professor, ele é um cara diferenciado, assim, um cara... Porque ele ensina tanto que pra ele se torna tudo normal. Porque a nossa memória é o seguinte: existem dois métodos de você estudar: o estudo ativo e o estudo passivo. A gente foi ensinado na escola, todos os nossos ensinamentos foram através de estudo passivo, a grande maioria deles. Então você tá na escola lá, quando você é criança, você tem uma aula, o professor dá aula, você tá ali anotando o que tem no quadro, enfim. Às vezes você bota o celular pra gravar, né, o gravadorzinho pra gravar, pra você reescrever depois, transcrever, assiste a aula, etc e tal, faz o resumo e vai pra prova. Isso é passivo. O que é passivo? É tudo que você está recebendo sem fazer esforço. Você está fazendo um resumo. Eu estou com o livro aberto, eu estou copiando o que tem no livro e fazendo resumos, né? Isso não faz com que você aprenda, não. Na verdade, eu gosto de brincar que a gente não é Bob Esponja. A gente não consegue, assim, infelizmente não faz osmose. Não faz. Professor, você assiste uma videoaula, você assiste um podcast. Só ouvir, só assistir, só ler, isso é passivo. Você está adquirindo o conteúdo. Essa é a etapa 1. A etapa 2 é transformar a memória de curto prazo para longo prazo. Então, o seu cérebro é o seguinte, ele é como se fosse assim: você tem uns blocos, né, na sua memória de trabalho, são blocos ali de informações que você vai recebendo ao longo dos seus dias, e o seu cérebro só vai botar sua memória de trabalho para sua memória de longo prazo aquilo que fizer sentido. Por exemplo, você estudou um negócio ali, eu estudei que o coração joga sangue com oxigênio pro corpo. Beleza, eu li isso em algum lugar. O que isso tem de relevância na minha vida? Eu li. Quando que eu vou falar isso pra alguém? Quando que eu vou pensar nisso em algum momento? Não vou usar. Eu vi isso na aula, meu cérebro não usou, ele faz o quê? Deleta. Por quê? O nosso cérebro é uma massa que tem 2% a 3% da nossa massa corporal, mas que consome 20% da nossa energia. O cérebro tá ali vibrando, querendo ATP, energia. Ele vai gastar energia com coisa que você não usa? Não. Ele prefere gastar energia com aquela besteira que você viu no TikTok, mas que fez uma associação com alguma besteira que você já viu na sua vida. Pro seu cérebro, isso é um gatilho. Aí ele guarda. Por que você grava música? Porque você escuta, tem um vínculo afetivo, você lembra de uma pessoa, você guarda a letra da música. E por que você não guarda a letra, a aula? Porque não tem vínculo nenhum com você. E aí o que você tem que fazer? Você tem que transformar o estudo passivo em ativo. Beleza, você consumiu o conteúdo. O que a gente vai fazer agora? Terminei de consumir. Aí existem algumas técnicas. A que eu mais gosto é de perguntas e respostas. Ao invés de você fazer um resumão, fazer um resumo, copiar. Você vai pegar aquilo que você resumiria e você vai, a cada parágrafo, a cada coisa, criando uma pergunta para ele. Você vai criar uma lista de perguntas. Eu gosto muito de um aplicativo que chama Notion. É um aplicativo perfeito, que eu falo que é o meu segundo cérebro. Se alguém entrar no meu Notion, ele vai ter acesso ao meu cérebro. Tudo que eu consumo está lá.
tudo. E lá no Notion tem um negócio que chama Toggle List, que é uma janelinha que você cria, e você clica em cima, ela, tipo, minimiza e maximiza, sabe? Então, o que eu faço? Eu vou e eu crio perguntas e perguntas sobre aquilo que eu quero responder, certo? Tipo, sobre aquele resumo. E aí eu vou criando as perguntas. Depois que eu terminei de criar as perguntas, sem olhar no livro, eu vou tentar responder. Porque eu já li, mas vai ficar uma bosta. E aí depois você vai reler de novo. Você vai ler, você vai ver, tipo, beleza. E aí você vai fazer a sua pergunta padrão. Você vai responder da forma como deveria responder. Dá ali 2, 3 dias e tenta responder de novo. E aí, isso é uma forma de o quê? De se testar. Isso é um estudo ativo. Você está testando o seu cérebro. Então, você está fazendo ali, hoje de 10 que tinham desse conteúdo, eu acertei 6. Tô precisando dar uma estudada melhor. E aí, você vai criando os flashcards, é a mesma coisa. O flashcard é uma pergunta com uma resposta atrás. Que é bom para, tipo assim, você deixar no celular, o aplicativo do flashcard chama Anki. Aí você deixa no celular, você tá fazendo tá no banco? Tá ali, olhando, perguntas e respostas. Vai ficar rolando o Instagram, né? Ao invés de ficar rolando, exatamente, você tá ali fazendo perguntas e respostas. Mas, de uma forma, pra quem gosta de resumo, essa lista é melhor, porque ela fica mais estruturada. E até mesmo se você quiser produzir um conteúdo um dia, ele já tá pronto, entendeu? Você só pega lá, você já sabe que tá lá, beleza. É bom que você também já tá ensinando, né? Exato, e aí é um processo retroalimentativo. E aí e as pessoas falam, pô, esse professor é um gênio. Não, cara, ele não é um gênio. Só que ele repete as mesmas coisas há tanto tempo. Ele ensina. Ele é um gênio porque ele repete usando o próprio cérebro, usando suas próprias conexões. O cérebro da gente é como se fosse um músculo. Então, quanto mais você usa, mais as conexões neurais elas vão se estruturando e ficando mais fortalecidas. E isso faz com que você tenha a capacidade de resgatar essas informações cada vez mais rápido. Então, tem lista de pergunta e resposta, flashcard, mapa mental, sabe? Aqueles mapas que a galera faz lindo, cheio de cor. Esqueça a cor, esqueça aquela belezura, porque as pessoas fazem errado. Geralmente, elas pegam o resumo, copiam e fazem um mapa bonitão. Não é assim que faz mapa. Não é assim que faz mapa mental. Como é que é o mapa mental? É um mapa da tua mente. Então, você vai fechar o olho e vou falar, cara, hoje eu vou falar de choque, medicina. Falar de insuficiência cardíaca. Beleza, vou escrever lá, insuficiência cardíaca. E aí eu vou criando associações de tudo que eu sei. Qual é a causa? As causas. Quais são os sintomas? Quais são os tratamentos? E eu vou fazendo associações no meu mapa. Então, por exemplo, você estudou aqui hoje sobre motivação. Você veio um cara aqui e falou pra você sobre motivação. Aí você fala, o que é motivação? Aí você vai escrever, motivação é isso e isso aqui. Quais são os principais fatores que influenciam? E você vai fazer no seu mapa. O mapa vai ficar horroroso, todo doidão. Aí depois você vai pegar ele e vai pegar uma referência sua e vai falar, o que faltou aqui? Faltou isso, faltou aquilo. Putz, a falta é o processo de erro. E o cérebro ama o erro. O erro é uma forma de você acertar, de depois, lá na frente. É por isso que você erra uma questão numa prova de residência, você nunca mais esquece daquele conteúdo. Você erra uma prova de um concurso, você errou uma questão, aquele conteúdo que você errou, você nunca esquece, porque o erro o cérebro ama erro. Erro é uma falha do processo. Então, é bom errar. Errar é a melhor coisa que você pode fazer. E aí, você complementa e você depois tem o seu mapa modelo. E aí, depois, daqui a, 6 meses, você vai dar um podcast aqui de motivação. Antes de você pegar o seu mapa modelo, você vai tentar fazer pra você ver o que você sabe. E depois você pega o modelo e fala, faltou isso. Beleza. Aí você, aí você vai criando. Eu nunca tinha visto alguém falar de mapa mental assim. Pra mim era aquele lá do Instagram aquilo é ridículo. Nossa, aquilo é ridículo. Não, aquilo ali é tipo assim, você tá vendendo um Instagram bonito. Tipo, não é assim que faz. Eu acho que isso que falta, na nossa educação. É ensinar a pessoa a ser autodidata. Isso te faz autodidata. Você não precisa de ninguém, cara. Hoje o conteúdo... Tá aí, né? Chat GPT. Pô, pelo amor de Deus, cara, o conteúdo tá aí. A diferença minha hoje pra outra pessoa é o meu cérebro. É o seu cérebro que é a diferença. Então você tem que estimular seu cérebro, você tem que ser inteligente. Tipo, e você pode ser, basta você querer. E a última forma, aí tem a forma de dar aula, que eu particularmente amo. Então, a minha vida toda eu estudava e montava uma aula. E dava pra quem? Qualquer um colega. Como fazer um slide? Como é que o slide é um ponto de apoio, né? Mas assim, você pode criar um slide, o ponto de apoio é você ir treinando. Não adianta ser aquele slide poluído, né? Com todas as informações. Informações chaves pra você ir ensinando as pessoas. E aí você pode ensinar pro espelho, você pode criar um áudio. Uma coisa que eu fazia muito era isso. Eu criava o áudio explicando alguma coisa. E desconstruir as coisas também é uma técnica boa. Então desconstrói o que você não entende. A gente geralmente fica muito focado em ir repetindo o que o outro tá falando e não desconstrói o que você não entende. Você não sabe o que você não sabe. Por que a criança, ela é curiosa e é inteligente? Porque a criança, ela não tem vergonha de não saber. Então quando ela fala o quê? O quê? Não entendi. Por quê? A criança fica perguntando com 5 anos, fica perguntando por que de tudo. Porque ela quer entender o que ela não sabe. Mas quando a gente vira adulta, a gente tem tanto medo de errar que a gente não pergunta o porquê das coisas. E a gente se torna uma máquina de
de decorar coisas inúteis que a gente não sabe pra que usa. Por isso que eu acho que todo mundo pode ser autodidata. Ou você não entende, se pergunte por que eu não entendi. Não entendi. Joga no Google, Wikipédia. Ah, Wikipédia. Info Escola. Info Brasil Escola. Pergunte por quê. Aí você vai ver o porquê do basicão pra você poder ir evoluindo. Isso que torna um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro, um bom empreendedor. Empreendedor bom, o cara que se destaca, que além da curva, é o cara que se perguntou por que a vida toda. Então, Nossa, isso é uma coisa pra vida mesmo, vida, né? Não total. só pro estudo. Não, pra vida.